Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, entramos agora, depois de um relato sobre a origem dos 4 grupos de capelinos que vieram à Terra, além da análise de Emmanuel sobre a civilização chinesa nativa do próprio planeta. Nesse capítulo, ele reabre o estudo com a análise das grandes religiões do passado. Vamos à leitura. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração, através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos Sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. A escrita ela tem a origem na Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia é ali atualmente o Iraque, né? E que apresentou os primeiros registros de escrita cuneiforme. Cuneiforme na forma de cunha, em que são impressas em barro mole e depois secam, formando as placas, né? Essas civilizações, né, que deram origem a essa escrita são os sumérios. A gente sempre comenta dos sumérios porque são os primeiros que trazem algum registro desse tipo de ação, né? Eles formaram a sua civilização, suas cidades e estados, e tinham uma base religiosa, e curiosamente colocando que a escrita eles haviam recebido de uma deusa que roubou do deus do conhecimento, né? Essa era a mitologia da época. Dessa região é que, após serem invadidos pelos acádios e demais, é que se proliferou toda essa cultura de contagem, de economia. Eles têm um processo de contagem interessante, né? Eles não tinham números inicialmente, né? Eles faziam réplicas dos objetos reais. Então, se existiam 10 ovelhas, eles tinham 10 pecinhas com símbolo de ovelha, e assim eles faziam uma associação por comparação, é uma contagem por comparação. Isso tem num artigo da BBC de Londres. A partir daí foi se aprimorando, né? E eles tinham, particularmente os sumérios, um conhecimento da astronomia, não é astrologia, não, astronomia, né? Eles faziam referências, inclusive, por simbologia de vários deuses com asas e etc. E eles entendiam que o sistema solar tinha 12 planetas, dos quais apenas 5 eram visíveis a olho nu, né? Interessante, a gente já comentou sobre isso. Esse tipo de conhecimento, de informação, de resquício de informação, obviamente demonstra serem indivíduos que não são da própria Terra, né? Continuando, Emmanuel. Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus
reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Os planaltos do Irã e do Pamir são próximos ali, envolvem vários países, Paquistão, Afeganistão, né? Se vocês olharem no mapa aí, vão ver que é um planalto todo envolvido por uma cadeia de montanhas, as mais altas do mundo, né? Que permitem, inclusive, uma proteção, uma segurança em relação a outros invasores, né? Daí a sua referência até hoje, né? Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhe no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como íntima e sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações, e todos os degradados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele, Jesus, e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama dos séculos sem fim, e apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas. O Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então, esse capítulo em particular, Emmanuel busca exaltar a figura de Jesus, que, para nós, ele é a materialização, a humanização de Deus, né? Se Deus para nós é uma imagem, é de natureza espiritual, não compreendemos Deus, Jesus é a humanização de Deus, né? Deus permitiu que Jesus representasse-o na forma humana, e com isso nós podermos estabelecer relações de conhecimento, né, de registro. E Jesus, na sua grandiosidade, recebeu todos os habitantes que há na Terra, todos, né? E ele é o condutor desses bilhões de espíritos na jornada de chegar até Deus, né? Por isso que é incomparável a figura de Jesus em relação a qualquer outra, né? A responsabilidade dele. Nós, quando estudamos o Evangelho, lemos o Evangelho, né? Nem ainda estudamos, não, tudo aquilo que veio pelo Evangelho não se restringe àquilo, né? A obra de Jesus é muito maior. Nós só nos próximos milênios começaremos a entender algumas proposições, algumas propostas, algumas finalidades dos seus ensinamentos. Por isso, Emmanuel sempre, né, volta a este capítulo, que é demonstrar que todos nós trazemos, inclusive, um reforço da própria fé pelas esperanças oferecidas por Jesus ao receber esses exilados que transmitiram seus conhecimentos para os que aqui já viviam, né? Continue, mano. A gênese das crenças religiosas, a crença das gêneses religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições,
divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Então aqui ele traz, ele confirma aquela informação de que cada planeta tem o seu responsável, né? E ele traz aqui como cada família tem o seu responsável, e aí nós estendemos, né? Então o planeta tem um responsável que é o Cristo, cada país tem um responsável, cada cidade tem o seu patrono, cada quarteirão tem o seu vigilante, cada família tem um espírito que predominantemente orienta, e cada indivíduo tem o seu guia espiritual, né? Essa cadeia hierárquica, né, de espíritos superiores garante, juntamente com a consciência direta de Deus nos ligando a Ele, que mudamos, caminhamos, avançamos para valores superiores. Não são simplesmente mudanças, não são simplesmente transformações, é a evolução. A evolução significa que o passo seguinte é superior ao passo anterior. E essa superioridade se mede em valores morais. Continuando. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. E muitos deles tão bem se houveram no cumprimento de seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio Jesus, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava Dharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências da sua glória divina. Aqui, Emmanuel exemplifica, né, tudo isso que ele mesmo preparou antes, né? Essas figuras, esses avatares, né, esses representantes do Cristo, desempenharam tão bem seu papel que muitas pessoas os confundem, os igualam, o que não é procedente, né? Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados, nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. Então, né, existem aí referências, né, daquela assembleia em que Jesus recebe esses espíritos e os animam, né? A perda do paraíso, entre aspas, a perda do planeta do sistema de Capela era uma perda temporária, né? Havia e há esperança de retomada, a esperança de reconquista, bastando para tanto se modificar, né? E que mantivessem a fé nessa modificação. E isso foi o germe das diversas religiões, né? Os vários povos do mundo... Não, eu pulei um capítulo.
A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é da essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas, palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Então, um conceito fundamental, essa impersonificação de Deus, quer dizer, Deus não é uma pessoa, Deus não é algo que consigamos imaginar até, Não existem até palavras em algumas civilizações para se referir a Deus. Então, Jesus passa a fazer essa interface, esse intercâmbio, Eu sei que muita gente vai lembrar, fala assim, mas existe a informação doutrinária de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O próprio Evangelho fala sobre isso. Ora, então, ficamos com essa imagem de que temos braços e pernas, porque Deus tem braços e pernas. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele menciona isso de uma forma diferente. Sim, somos feitos à imagem e semelhança de Deus na capacidade de pensar. Então, Deus pensa no universo, Deus pensa na criação. O que é que Deus faz? Deus pensa. E como somos filhos de Deus, temos o atributo também do pensamento. Então, é isso que nos assemelha a Deus. A capacidade de pensar. O que é o pensamento? É a expressão do Espírito. Então, o Espírito é essa entidade indefinível, que tem a sua sede na mente, todo o seu conhecimento está lá, e essa mente se expressa, ela se faz conhecer, ela existe através da emissão dos próprios pensamentos. Esse mecanismo da formação dos pensamentos é que faz com que ele perceba o entorno e receba informações do entorno. Como se fosse uma gota de água dentro de um oceano, nas palavras até de André Luiz mesmo, no livro referido. Então, Deus pensa, é o oceano, e nós pensamos, somos as gotículas de água. Quando pensamos de acordo com o oceano, estamos no estado de felicidade, eudaimonia. Quando pensamos diferentemente, então temos que alinhar esses pensamentos, é a hora que nós temos que nos corrigir, nos adequar, nos ajustar, não é nem corrigir, nos ajustar. Ajuste é a base, a raiz da palavra justiça. Então, justiça é o ajuste que nós temos que fazer dos próprios pensamentos em relação aos pensamentos de Deus. Então, Deus não criou o mundo, ele criou o mundo e mantém o mundo. Ele mantém o tempo todo, direto, Ele mantém o mundo, por isso a participação, a ciência dele, a ciência no sentido de estar ciente do que acontece com toda a sua criação. Então, Deus é presente, Deus é vivo, Deus não está sentado nas nuvens, observando o que fazemos, anotando o que é certo e o que é errado para corrigir ou premiar. Não é nada disso, É um processo todo em que ele pensa, nós estamos pensando junto, junto com ele e junto com os outros, e com isso nós vamos nos acertando, nos ajustando para alinhar ao seu pensamento único, básico, profundo, que é o próprio amor. Estamos longe. Continuando. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul,
então quase ligada à China, pelas extensões da Lemúria, quer dizer, uma região que hoje nós não está submersa, né? E da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que não se refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho nesses apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Muito bem, nosso horário esgotou. Na semana que vem continuaremos nesse mesmo capítulo de exaltação de Jesus através da formação das primeiras religiões. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, tudo bem? Na palestra de hoje, nós vamos ver um texto do livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio, capítulo 6. Os instrumentos da perfeição. É muito importante, né? Essa palavra instrumento, ela tem sido assim muito utilizada e ela é extremamente apropriada, né? Que nós possamos ser um instrumento, algo que nos leve à perfeição através do trabalho, né? Quando a gente fala da mediunidade, que nós sejamos um instrumento útil. Os mentores espirituais, desses espíritos abençoados, incansáveis em nos amparar, em nos esclarecer, fazer com que despertemos, que cada vez mais nós possamos estar mais apropriados, afinados, né? E o instrumento, a mediunidade, ela traz ali em si a questão da disciplina, da dedicação, do estudo, para que alcancemos a maestria, né? A mesma coisa acontece ali com um músico que tem ali horas de estudo, horas de dedicação, e ele conta com o seu instrumento, né? Imaginemos ali um pianista, ele conta com um material físico, que é um piano, e que esse piano esteja ali afinado, para que ele possa executar essa obra. E ali, quando a gente está assistindo, quando a gente está ouvindo, o som saia perfeito, né? Então, um instrumento que leva à perfeição. Esse livro, ele traz alguns relatos, né, dos encontros mais íntimos que Jesus tinha ali com os discípulos, com as pessoas conviviam mais próximo dele, na casa de Pedro. Então eram trocas ali, conversas, exemplos muito interessantes, muito intensos e extremamente apropriados para nós nos dias de hoje, para as nossas reflexões. Jesus, né, o mestre abençoado, o educador de nossas almas. Então vamos ouvir a história que está nesse capítulo. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. E quando a gente está ali com algum problema na nossa cabeça, parece que são dardos mentais, né? Mágoas, pensamentos intensos, constantes, ideias fixas. Então, às vezes a gente chega no centro
pensando em alguma situação ou outra, né, que nós vivemos, seja naquele dia, seja dias antes. A gente muitas vezes está com isso na cabeça e a gente chega ali para o trabalho, chega ali para o esclarecimento através da sessão e não está ali nem prestando atenção, porque está pensando na nossa dificuldade, né? Naquilo que está ali atormentando os nossos corações. E isso pode ser por anos, né? Causando até uma mágoa aí na gente, uma situação que nós poderíamos ter resolvido, a gente não consegue resolver, não consegue libertar e não consegue aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo do auxílio, do amparo. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Então ele chega nessa reunião onde está o mestre, bastante desgostoso, né? Ali com pensamento numa situação, né, que ele teve com parentes dele. Isso não pode acontecer com cada um de nós, isso é o que mais acontece, né? Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Então acontecem, né, alguns ataques para nos desestabilizar, para nos provocar, né? Seja diretos, comentários que às vezes alguém faz, acusações que alguém faz diretamente a nós, ou nesses grupos de mensagem, ou ficamos sabendo, né? Sempre tem essas questões de ataques e a gente precisa ficar muito atento o que isso está despertando em nós, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente. Qual é a nossa atitude mediante a esses ataques? E qual é o nosso padrão mental? Qual é a nossa atitude mental quando isso nos acontece? Nós esquecemos, nós continuamos tocando a vida ou a gente fica em sintonia com essa dificuldade, em guerras mentais com essas pessoas? É digno de a gente pensar, né? E nos observarmos. Como eu disse, é um texto extremamente atual, porque fala da família, né? E nós sabemos, através da doutrina espírita, que nada é por acaso, né? Nós estamos juntos daqueles que temos que estar. Muitas vezes são espíritos que nos devem algo, que nós devemos a eles, e assumimos aí o compromisso de virmos juntos nessa encarnação para resolvermos, para ampararmos uns aos outros, para repararmos antigas dificuldades. Às vezes a encarnação não é nem por escolha, né? Ali, se a gente parar para pensar quanto que foi feito e aguardado esse arranjo, né? Para que nós pudéssemos estar juntos nesse momento com os nossos familiares nessa encarnação. Quanta misericórdia de Deus, né? Frente às nossas dificuldades, para que nós tenhamos a oportunidade de aprender, de reparar, de corrigir, de evoluir. Guardava por isso o semblante carregado e austero. E é assim que a gente fica, né? A gente fica bem bravo, bem endurecido, né? As pessoas até percebem e falam, nossa, o que será que aconteceu, né? Esse semblante carregado, porque a gente está mentalmente ligado à dificuldade, à situação, a gente não consegue digerir, a gente está com aquilo engasgado na garganta, né? Não consegue descer, porque a gente só fica pensando o tempo inteiro. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Que lindo, né? O grau de evolução de Jesus, a capacidade de ouvir, a capacidade de deixar falar sem interromper, sem julgar. Nós estamos desenvolvendo essa capacidade de ouvir sem opinar, sem cortar, né? Às vezes a gente corta, a gente se precipita, é tanta ansiedade que aí a gente já começa a palpitar na situação, agravando muitas vezes, né? Colocando mais lenha na fogueira do que ajudando,
Muitas vezes a pessoa precisa desse momento aí de falar, de soltar, e a gente precisa ouvir com sabedoria, ter bons ouvidos para isso, né? Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Olha que pergunta, né? Direta, sábia. O que você fez? E é aquilo, né? É uma oportunidade de nós refletirmos quando nós falamos. Se alguém nos faz essa pergunta, né? Se a gente leva um problema para alguém, alguém vira e fala, mas o que você fez? Qual que é a nossa resposta? Né? É uma grande oportunidade de refletirmos sobre aquilo que nós fizemos, né? Um balanço. Vamos ver a resposta de Pedro. Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veementemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é um raro exemplar de sovinice e meu primo é um mentiroso contumaz. Olha aí, se nós não fazemos exatamente como Pedro fez. Defendemos a nossa honra. A nossa defesa é sempre através do ataque, né? A gente não sabe calar, a gente não sabe silenciar, a gente não sabe dialogar, né? É sempre assim. A gente se defende através do ataque, expondo a dificuldade do outro, né? Ali já começa a descambar tudo, né? Porque começa a guerra. E a gente esquece, né, de parar e de refletir, né, parar para refletir. É verdade, né? Ele foi aqui acusado de gastar, né, de lapidar os bens da família e quase apanhou, né, do primo. Mas não era verdade. E aí o que ele fez? Ele acusou, né? Colocou cada um no seu lugar. E a gente adora essa frase, né? Coloquei no meu lugar, no seu lugar. Não deixei falar, não deixei barato. E normalmente quem tá ali ouvindo até fala, eu também não deixaria, imagina, não é? Qual seria a melhor opção nesse momento, gente? O que será que Jesus falou para Pedro? E Pedro continuou esse desabafo aí intenso. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Olha só, então ele fez questão de fazer tudo isso, essa defesa, em via pública, né, com testemunhas, para que a honra dele fosse ali. Eu não dilapidei nada e vocês é que são egoístas, vocês é que são hipócritas, né? E uma frase que ele usa aqui, né, eu não me arrependi do que fiz. E isso a gente costuma falar sempre, isso é muito perigoso, né? É aquilo do nosso orgulho, da nossa vaidade. Eu saí por cima, eu lavei, né, minha honra. E muitas vezes a gente pode se arrepender, né, dessa frase aí, que é o que Jesus está colocando aqui, né, de ser um instrumento para a perfeição, uma oportunidade. Vejamos a lição do mestre a respeito disso, dessa situação. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Porque Jesus ensinava através de exemplos. Ele fazia com que pensassem, né? Refletissem. E sempre uma lição muito didática, né? Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadíssimo. Veja, um ponto interessante, né? Que apesar dele ter tido esse desabafo, dele ter colocado aí os parentes no lugar, com testemunhas, a raiva ainda estava dentro dele. Vocês repararam? Ele chegou
ali na reunião muito bravo, muito irritado. E mesmo depois dele ter desabafado para o mestre, né, que o mestre Jesus deu a oportunidade para ele falar o que você fez. E ele falou e a raiva continuava dentro dele, que é o que acontece com a gente. A gente não consegue digerir, a gente fica pensando ainda por dias, meses, anos na dificuldade, remoendo. Com que trabalha? Tornou o amigo celeste bem-humorado, né? Com que o carpinteiro trabalha? Usando ferramentas, foi a resposta de Pedro. Olha aí o instrumento. Após a breve resposta de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então, vejam, nada é por acaso, como eu comentei antes. Estamos junto daqueles que necessitamos estar. E o lar, a família, é o primeiro encontro, né, mais íntimo, que nos relacionamos com as pessoas, né? Então, nascemos, vivemos, é ali aonde nós vamos nos lapidar. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Veja que importante ensinamento de Jesus, né? Nós estamos juntos para solucionarmos e não para criarmos mais problemas, para não criarmos mais dificuldades, mais débitos. E quando um falha, todos falham. Não tem como a gente ficar feliz vendo alguém de nossa família caindo no erro, né? Pode não ter sido por nossa escolha, pode não ter sido por falta de aconselhamento, mas nós ficamos em paz sabendo que um ficou para trás? Não. É uma troca, um aprende ajudando o outro, todos ganham. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Então, nós como homens temos uma outra missão, é esperado algo a mais de nós. Por quê? Nós temos a capacidade de raciocinar, nós somos diferentes dos animais e nós fomos criados para amar. É uma tarefa mais abrangente, né? É um refinamento. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma, né? Eles serão os instrumentos para que nós possamos evoluir, aprender, evoluir e trabalhar, refletir, através dessas situações que vão ali nos provocar, né? Para que nós possamos entender que tipo de reação que nós temos, que foi a pergunta que o mestre fez, o que você fez, né? Ali lapidar, ver o que está dentro de nós para que nós possamos lapidar. E a próxima frase é realmente uma lição abençoada de Jesus. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora,
cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Olha que importante lição. Então, vem ali os instrumentos externos, né? Como ele fala, o marceneiro ali. E nós temos que trabalhar a nossa alma por dentro, né? Vem a lapidação externa, mas nós temos que trabalhar o que trazemos em nosso coração, né? Combater o mal ali, os vícios, as dificuldades morais. É um trabalho nosso, através de algo que despertou, né? Uma situação ali, como no caso dele, dos parentes que o acusaram. O que despertou nele? Né? Essa raiva, essa explosão, esses ataques. Então, era a oportunidade ali dele lapidar isso, de conter, de perdoar, de refletir. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Então é um remédio, né, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento moral, porque sem isso, como nós iríamos nos desenvolver? Existem coisas que são muito evidentes em nós, né? Atitudes que nós temos muito evidentes, mas tem outras que precisam ser despertadas. E é nesse convívio que elas vão acontecer. E aí nós temos que ter essa capacidade de refletir, de analisar, de nos conhecermos. Quando a gente se conhece, a gente começa ali a querer mudar, né? Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma, né? A reforma íntima. E à medida que a gente vai conseguindo, né, se conter, não entrar nessas dificuldades, quantos avanços nós temos e quantos avanços nós conseguimos reconhecer ao nosso redor, né? Até quando é bastante dito isso, né, na casa, dentro da doutrina, muitas pessoas começam a frequentar a casa ali, começam a assistir às palestras, tomar os passes, assistir estudos, tratamentos. O que acontece? Parece que ela sente, né, a ajuda ali que melhora, porque ela melhorou, a sintonia mental dela melhorou, né? Padrão mental. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco com os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Olha que bendita oportunidade, né? O lar é uma escola. Então, se nós não conseguimos ter essa capacidade de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, como nós podemos auxiliar o nosso próximo? E não somos todos uma grande família? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper, né? Então todos ficaram ali a refletir sobre essa mensagem abençoada do Mestre, né? Esses ensinamentos. Então que nós possamos também, de nossa parte, refletir como nós reagimos a essas situações, sejam elas dentro das nossas casas, né? No nosso grupo de família, também fora, né? Que nós possamos nos conhecer, nos analisar, procurar ser um instrumento útil, né? Porque pensemos como uma grande oportunidade que Deus nos concede de estarmos junto daqueles que nos colocam à prova, né? Em teste. E que sejamos esse instrumento aí de perfeição. Esses de fora são os instrumentos externos, como colocou aqui Jesus, e nós
de nossa parte, que nós possamos ser um instrumento lapidando aí as nossas almas. Até a próxima, se Deus quiser.